o Independente Del Valle. O Tolima é da Colômbia, Independente Del Valle do Equador. Vão jogar na terça-feira, né? Porque eles tiveram aquele jogo adiado por conta dos fortes terremotos lá na Colômbia. Se eu olhar um pouquinho para cima, então, no lado esquerdo da sua tela, hoje tem o Corinthians, né? Vai enfrentar o Rosário Central da Argentina. Na ida, a gente lembra, foi um empate em 0-0. Agora, olha para o outro lado da sua tela, para o lado direito, porque a gente pode ter mais um duelo brasileiro nas quartas de final da Libertadores. O Palmeiras, então, já está classificado, pode enfrentar o Mirassol. Olha lá em cima, então, o Mirassol vai enfrentar hoje a LDU lá no Equador. E olhando aqui embaixo, o Fluminense já está classificado, já tem inclusive o duelo definido. O Fluminense, que se classificou com aquele show do goleiro Fábio, vai enfrentar outro time argentino, o Platense, que eliminou o Coquimbo Unido, time do Chile, nos pênaltis. Senhoras e senhores, Giba, Thaís, você em casa, que Libertadores que estamos montando. Já tivemos jogaços. E teremos muitos mais até alguém levar essa taça para casa. Vai afunilando, né? Vai afunilando, vai sobrando pouco. Vai ser bom demais, a gente vai sempre trazer aqui no Oral. É isso. Foi? O Oral tá chegando ao fim, gente. Como passa voando? Passa muito rápido. Sempre. Prazer estar com você, Giba, Vidotto, com você de casa, sempre na sua companhia. Prazer sempre nosso. É isso, como o Choia fala, sempre, né? Se der saudade, vai lá na Globoplay, dá pra você rever. Faz agora, vai indo pro trabalho e vai vendo a gente de novo. Dá pra ver tudo ali e, claro, continua seguindo a gente nas redes sociais pra aumentar a nossa comunidade de madrugadores. 4 da manhã, estamos de volta, né? Amanhã às 4, em ponto, estaremos aqui esperando vocês com todas as atualizações do tempo, do esporte, do que acontece na sua cidade. Um beijo. Beijo, até amanhã. Até. TV Centro-América, você sempre à frente. Bom dia, Mato Grosso. Oferecimento. Reforma agora Beira Rio. Tudo para a sua obra com o melhor negócio. Descontos para PJ de até 25% e taxa zero. 30 anos Domani Veículos. Olá, muito bom dia para você. Bom dia, Mato Grosso está começando. Vamos juntos até 7h30 da manhã com muita informação. Bom dia para você de cada um dos 142 municípios do nosso estado. Nosso 659-9951-1235 está liberado para sua interatividade, para sua mensagem e também para sua opinião. Vamos aos destaques de hoje. Aviões e moradores reforçam as equipes de combate a incêndio florestal, que já entra no 6º dia na zona rural de Jangada. E a gente traz as atualizações, o decreto de situação de emergência e como tem sido o trabalho de combate às chamas. E uma área de exploração clandestina é interditada em Peixoto de Azevedo e fiscalização apreende maquinário pesado em garimpo ilegal no norte do estado. Assunto para Cris Molossi, que já está ao vivo com a gente. Bom dia, Cris. Olá, Tiago. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Essa área que foi fiscalizada, ela fica na comunidade 10ª Agrovila, em uma região conhecida como Pé Quente, lá no município. Por lá foram apreendidos diversos maquinários e o local também não tinha autorização para funcionar e nem licença ambiental. Agora as forças de segurança estão apurando os danos que foram causados ao meio ambiente por lá. Mas sobre tudo isso, daqui a pouquinho eu volto para contar mais detalhes, Tiago. Combinado, Cris. Até daqui a pouco para a gente repercutir os números e as informações divulgadas. Você vai ver também que energia elétrica, água e serviços financeiros lideram um ranking de queixas de consumidores no Procon em Mato Grosso. Júlia Carvalho está com esse destaque. Já está a postos. Bom dia, Júlia. Oi, Tiago, muito bom dia para você, para quem está acompanhando o Bom Dia Mato Grosso. Esses dados são de atendimentos realizados entre janeiro e julho desse ano e entre as principais reclamações desses setores estão cobranças, juros e também contratação de serviços que não foram executados ou então serviços que não foram contratados, mas estão sendo cobrados. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes dessa pesquisa que foi divulgada pelo Procon de Mato Grosso. Obrigado, Júlia, pelas informações. Você vai ver também que o homem procurado por suspeita de assassinar a namorada em Cuiabá
Ele foi encontrado morto no Rio Cuiabá após 4 dias do crime. A vítima, uma jovem de apenas 20 anos. Está aí a foto dela. E o Supremo Tribunal Federal mantém a condenação de Carlinhos Bezerra a 36 anos de prisão pelo assassinato da ex-companheira e também do namorado dela em Cuiabá. E o Tribunal de Contas de Mato Grosso suspende sorteio de carros que seriam entregues a professores da rede municipal de Rondonópolis. O tribunal apontou indícios de remanejamento de recursos da saúde para custear a premiação. Após 5 semanas consecutivas em queda, a cesta básica volta a subir em Cuiabá, puxada pela alta de quase 14% no preço do tomate. E nós vamos conhecer histórias de pessoas que passaram por transplantes de órgãos em Mato Grosso. Elas reforçam a importância da decisão das famílias para autorizar a doação e também salvar vidas. A reportagem você confere daqui a pouco. Cuiabá é escolhida como base de uma missão científica internacional inédita para monitorar os gases do efeito estufa no Centro-Oeste com um avião laboratório. Ficou curioso para entender mais? Ainda hoje a gente traz essas informações. Você viu que a gente tem falado muito sobre queimadas, algumas espalhadas pelo estado, a preocupação justamente nessa época do ano, nesse período de estiagem. Detalhes da previsão do tempo e outras informações, Lohane Costa está chegando para adiantar para a gente. E hoje com um leve refresco, logo cedo, né, Lohane? Bom dia. Exatamente, Thiago. Muito bom dia para você também. Bom dia para você que está aí do outro lado acompanhando o Bom Dia Mato Grosso. Seja um dia lindo para todos nós. E nós avisamos ontem sobre a possibilidade dessa massa de ar polar invadir o cenário do nosso estado e ajudar a amenizar esse calorão que nós víamos sentindo desde o início da semana, nas semanas anteriores também. Então nós devemos ter temperaturas menos elevadas no período da tarde, uma sensação mais agradável nessas primeiras horas da manhã e justamente por causa dessa combinação de ventos, umidade alta e também dessas temperaturas um pouco mais tranquilas, podemos dizer assim, nós temos essa sensação de friagem, mas não temos expectativa de uma queda tão significativa nas temperaturas, mas seguimos também com um tempo quente, seco em muitas regiões do nosso estado e todos esses detalhes eu te conto na previsão do tempo ao longo do Bom Dia Mato Grosso. Contamos sempre, é claro, com a sua participação, é só mandar o amanhecer aí da sua cidade, a sua dúvida, a sua opinião, tudo isso também é muito importante para construir o Bom Dia Mato Grosso. E a gente aproveita, Thiago, para juntos abrir a janela do Bom Dia Mato Grosso para dar uma olhada nesse cenário lá fora. Uma temperatura muito mais agradável. Cuiabá começa o dia de uma forma diferente, bem mais nublada do que ultimamente a gente tem percebido por aqui. Uma temperatura que já deixa também todo mundo com muita preguiça de levantar da cama para poder começar mais um dia. O sol está escondido, ele pode até aparecer, mas as nuvens é que vão predominar nesse cenário hoje. Mas esses detalhes a gente te conta ao longo do Bom Dia Mato Grosso na previsão do tempo para você se manter muito bem informado ao longo desta quinta-feira. Então vamos aproveitar esse refresco na temperatura, né, gente? Fim de semana também está chegando. Hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto, são 6 horas e 6 minutos. O Bom Dia Mato Grosso está começando. Energia elétrica, água e esgoto, além de serviços financeiros, estão entre os setores que mais geraram reclamações no PROCON estadual. Sobre o assunto, eu converso agora com a Júlia Carvalho, que detalha para a gente as informações desse ranking de reclamações dos consumidores. Júlia. Bom, Tiago, esse ranking ele reúne dados de atendimentos que foram realizados pelo PROCON estadual entre janeiro e julho deste ano. Como você já adiantou, a energia elétrica lidera essa lista com 1.173 reclamações. Logo em seguida, aparece água e esgoto com 864 registros. Logo depois, vem os problemas relacionados a crédito consignado, cartão de crédito consignado, além de cartões de crédito, débito e cartões de loja. Mas o que de fato está levando a população até o PROCON? O principal motivo é a cobrança de tarifas, taxas ou valores que não estavam previstos ou não foram informados. Nesse sentido, foram 1.303 registros. Em segundo lugar,
estão as reclamações sobre cálculo de juros e saldo devedor, com 669 casos. Depois aparecem cobranças por serviços ou produtos não contratados ou não reconhecidos, com 660 registros. E outro problema frequente é a dificuldade ou demora para receber de volta um valor que foi pago pelo consumidor. Foram 630 reclamações sobre reembolso, devolução ou retenção de valores. E ainda aqueles casos de oferta não cumprida, serviço não fornecido e publicidade enganosa. Esse tipo de reclamação somou 463 registros. Esses números mostram o quê? Que boa parte das queixas está relacionada a cobranças, contratos e serviços que o consumidor diz não ter contratado, não ter recebido ou não ter conseguido cancelar. No setor financeiro, além dos problemas com juros e cobranças, aparecem também reclamações sobre fraudes, clonagem, cartões não solicitados e negativações indevidas. Por isso, fica aqui aquele alerta ao consumidor para não ignorar uma cobrança que pareça estranha e guardar os contratos, comprovantes, protocolos e conversas com a empresa. Esses registros podem ser importantes caso seja necessário formalizar uma reclamação junto ao PROCON. E esses dados deixam uma questão importante também. Em muitos casos, o problema não é apenas o valor cobrado, mas a falta de transparência e a dificuldade do consumidor para resolver esse problema que foi gerado. Eu volto com você. Obrigado, Júlia, pelas informações. Eu te lembro que sempre que tiver qualquer dúvida ou reclamação, você pode procurar a empresa diretamente. Não conseguindo resolver, tem a opção do PROCON municipal, PROCON estadual e também a plataforma consumidor.gov. 6h09, tem um destaque do G1 Mato Grosso para compartilhar com você, que vem chamando a atenção. A gente está falando de um período de altas temperaturas, de aquecimento. E agora, quando isso acontece dentro de um ônibus, a preocupação é constante. Pane em ônibus da linha 251 apresentou um curto-circuito no painel enquanto trafegava pela Miguel Sutil, em Cuiabá. O problema provocou fumaça e assustou os passageiros. Aqui no G1, olha só, dá para ver a movimentação, parte da janela foi quebrada para que o passageiro também pudesse sair. Eu vou colocar só um pouquinho para trazer mais detalhes para você. Então, acabou assustando os passageiros, né? As portas do veículo travaram e, diante da dificuldade para sair, uma passageira precisou quebrar o vidro do ônibus e não houve registro de feridos. A empresa Vepar, responsável pelo transporte, substituiu o veículo e o ônibus que apresentou a pane foi recolhido para investigação e reparos. Segundo a CEMOB, o veículo foi fabricado em 2021. Mais notícias e detalhes é só acompanhar aqui o nosso portal, o nosso portal G1 Mato Grosso /MT. A gente tem sempre detalhes de Cuiabá, da Baixada Cuiabana, do estado inteiro para você. g1.com.br/MT, dá para baixar o aplicativo do G1 também no seu smartphone. Aviões reforçam o combate ao incêndio na zona rural de Jangada, que entrou hoje no 6º dia. Moradores e produtores rurais se uniram para ajudar a combater as chamas. As aeronaves usadas para combater o fogo são abastecidas em uma propriedade rural da região. Desde a madrugada, os aviões dos bombeiros e da Defesa Civil ajudam as equipes que estão no solo a chegar nos pontos mais críticos do incêndio. E as aeronaves, elas entram para realizar alijamentos, despejo de água, de maneira que os militares, as chamas, elas reduzem. E aí os militares, eles conseguem se aproximar para realizar o que nós chamamos de combate direto. Nessa fazenda, o gado foi retirado às pressas por causa das chamas que espalharam rapidamente. Com a intensidade do fogo, moradores decidiram deixar algumas propriedades rurais. Vídeos gravados por produtores mostram o combate que atravessou a noite. Que é o pessoal tentando não deixar passar aqui. Aqui a gente tem uma ideia do tamanho da destruição causada pelo fogo. Nesse local onde nós estamos, as chamas só chegaram até aqui próximo à cerca. Graças ao trabalho dos produtores rurais, o fogo não avançou para esse outro lado, onde a gente tem uma área totalmente destinada ao gado. Assim que nós fomos avisados, a gente já estava monitorando o fogo. Assim que nós percebemos que o fogo estava chegando perto, já fomos preparando acerros, né? E veio todos os nossos vizinhos, amigos, tinha em média de 40 pessoas aqui me ajudando, porque eu moro sozinha na propriedade. E eles vieram me socorrer aqui, fizeram
uma equipe de vizinhos e amigos aí, a gente foi contendo o fogo. A Prefeitura de Jangada decretou situação de emergência. O município considerou que os incêndios e queimadas atingem áreas rurais e urbanas, incluindo terrenos e imóveis próximos a casas, aumentando o risco à população e à propagação do fogo. Na cidade, os moradores sofrem com a fumaça. Está muito ruim, terrível. Hoje não deu nem para ter aula, porque muita fumaça e as crianças ficam muito dificultadas para respirar. E a gente mesmo, para dormir, está horrível. É o meio ambiente, né, sofrendo e os moradores também sofrendo com a fumaça, com as altas temperaturas também. E ainda falando sobre incêndios, em Sinop o Corpo de Bombeiros trabalha para combater focos em diferentes pontos do município. A Cris Molossi chega ao vivo com os detalhes. Ontem o João Carlos Morandi compartilhou com a gente fotos de região pegando fogo aí no norte do estado, uma preocupação constante, fumaça chegando para tudo quanto é lado. Explica para a gente a situação por aí, Cris. Tem áreas, Thiago, que inclusive começaram a pegar fogo durante o final de semana. Mas essa semana os trabalhos se concentram principalmente em 2 bairros aqui da cidade, sendo o Canarinho e também o Alto da Glória. Nós já mostramos aqui no Bom Dia Mato Grosso, no início dessa semana, os trabalhos que foram realizados no Canarinho. Por lá, apesar das chamas já terem sido controladas, as famílias ainda sofrem por conta da fumaça. E ainda mais em uma região próximo ali, em uma área rural conhecida como Linha Gaúcha, um incêndio também assustou os proprietários das fazendas. Já no bairro Alto da Glória, o fogo chegou bem próximo das casas. As chamas atingiram uma área coberta de palhada e o vento forte dificultou o combate por parte dos militares. Moradores de outros pontos da cidade, principalmente na zona rural, estão enfrentando situações parecidas. A corporação monitora não apenas essas regiões, mas também todo o município, além de Cláudia e União do Sul, onde possui equipes também. Do começo do mês até agora, Mato Grosso já registrou mais de 2.000 focos de calor, de acordo com o programa BD Queimadas, do INPE. De janeiro até hoje, já são 5.700 registros. Em Sinop, nesse mês, 13 focos de calor foram identificados, viu, Thiago? Volto com você. Muito obrigado, Cris, pelas informações. Eu aproveito para compartilhar com você os dados do INPE, né? A Cris citou alguns e essa preocupação constante com os focos de calor que podem evoluir para uma queimada. Para você ter uma ideia, um foco de calor é identificado quando uma área, o satélite identifica uma área com uma temperatura de aproximadamente 47 graus. Nós temos os dados aqui do mês de agosto, do dia 1º até agora. Olha só, 2.239 focos de calor em Mato Grosso. Nosso estado está liderando o ranking entre todos os estados no mês de agosto. E os municípios com mais focos de calor são Nova Nazaré, Coniza, Campinápolis, Paranatinga e Nova Santa Helena. Entre as cidades, olha só, Jangada aparece aqui, ó. A gente falou agora há pouco sobre o incêndio na cidade. 27 focos de calor registrados na cidade. Esses são os dados do mês de agosto. Mas no levantamento do dia 1º de janeiro até hoje, Mato Grosso, que continua liderando os focos de calor, chegou a um total, número atualizado hoje, tá? 5.983 focos de calor, quase 6.000 focos de calor no ano de 2026. E essa preocupação que é constante na época de estiagem, com o risco de mais acidentes. E agora a gente vai para a previsão do tempo para saber os detalhes dessa quinta-feira. Isso mesmo, Thiago, mais um dia quente em várias regiões do nosso estado, apesar da faixa sul estar sendo influenciada por essa massa de ar polar que traz esse vento mais fresco. Hoje a onda de calor se despede do Brasil, mas ainda temos influência dela. Por isso, o dia ainda vai seguir quente e firme em grande parte de Mato Grosso. Na faixa sul, com temperaturas menos elevadas por causa da entrada de ar polar que já altera a dinâmica dos ventos. Então, para você que está em Cuiabá, ou Várzea Grande ou em outros municípios também da região oeste,
Oeste, Centro-Sul e Sudeste já deve ter percebido esse ar um pouco mais gelado, mas não temos expectativa de uma queda tão significativa nas temperaturas, é importante pontuar, mas sim de um alívio para o calorão que nós estávamos sentindo nos últimos dias. Essa é a primeira mudança. Hoje as rajadas de ventos podem variar entre 40 e 50 quilômetros por hora, enquanto o Oeste, Centro-Sul e Sudeste começam a sentir o ar mais fresco. Outras regiões ainda enfrentam temperaturas de até 38 graus. E onde temos o vermelho no mapa, a umidade pode alcançar os 12%, isso mesmo. Em amarelo, 21%. E eu te lembro sempre que o ideal para a nossa saúde é entre 50% e 60%. Então, o momento ideal para umidificar o ar, deixar ele um pouco mais agradável, é durante o período da tarde. Além do calor, a umidade baixa vai seguir deixando o nosso ar bem seco, principalmente durante a tarde. Então, a gente observa a umidade baixa, a ventania, que também traz esse alerta em relação a essas condições que nós temos do tempo. E apesar da ausência da chuva e dessa chegada da massa de ar polar, todas essas características ajudam ainda mais na propagação de novos casos de queimadas. Então, nada de usar o fogo para limpeza. Observando o cenário em algumas cidades aqui do nosso estado, a gente percebe o tempo firme. Não só aqui na capital, apesar de bastante nuvens no céu. Conquista do Oeste, Vale de São Domingos, Vila Bela da Santíssima Trindade e Reserva do Cabaçal devem permanecer com máximas entre 26 e 28 graus, mas o dia começa, olha só, com mínima de 16 e 17 graus. Olhando para outras cidades, temos Cláudia, Cotriguaçu, Nova Maringá e Sorriso, com temperaturas entre 33, 34 e 36 graus. Quanto mais afastado da faixa sul, menos influência dessa massa de ar polar. E aí a gente observa cenários em outros municípios, como Rondonópolis, que tem máxima prevista de 33 graus. Eu te lembro que, assim como Cuiabá e Nova Chavantina, Rondonópolis vinha registrando uma sequência de dias com temperaturas bem próximas dos 40 graus. Temos também Campo Verde, na região sudeste, com máxima de 32 graus. E quando a gente observa o médio norte do estado, Sinop tem 35 graus. Olha a diferença. E aí também temos Nova Monte Verde, com expectativa da mesma temperatura. O dia começa com 21 graus e à noite faz 25 graus. Para você que está em Cuiabá, o dia terá sol, isso mesmo com bastante presença das nuvens. Muitas nuvens, períodos de céu nublado, com máxima de 30 graus. Essa é a temperatura máxima prevista para essa quinta-feira e também na sexta-feira. Se formos comparar com as temperaturas que estávamos registrando desde segunda-feira, é uma diminuição de 10 graus, uma diferença. Então, podemos citar que é uma queda bastante significativa, mas ainda poderia ter uma queda maior para trazer uma sensação ainda mais acentuada de frio. O que não temos expectativa de friagem, pelo menos por enquanto. O que pode acontecer na semana que vem, os meteorologistas estão avaliando essa possibilidade. E já que a gente falou desse cenário aqui para a capital, nós vamos aproveitar para abrir a janela do Bom Dia Mato Grosso e observar esse cenário lá fora. Imagens comandadas pelo repórter cinematográfico Frank Eduardo. Olha o barulhinho do vento. A gente percebe a presença dele de forma mais evidente nessas primeiras horas da manhã. O sol aparece, mas ainda segue discreto entre as nuvens. E a gente começa o dia com mais tranquilidade, né? Um fôlego para o calorão e uma temperatura mais agradável, que indica, inclusive, uma ótima dica para você que quer se exercitar agora pela manhã, já que o dia segue bem mais agradável e fresquinho. Obrigada, Frank Eduardo, pelas suas imagens. Um ótimo dia de trabalho para você e para a sua equipe aí nas ruas de Cuiabá. Agora são 6 horas e 21 minutos. No próximo bloco, você confere aqui no Bom Dia Mato Grosso que Mato Grosso já registrou mais de 11 mil medidas protetivas em 2026. Mas descumprimento também aumentou. Todos os detalhes você acompanha daqui a pouco, depois do intervalo. É bem rapidinho. Fique por aí. Eu sou Josterra aqui de Rondonópolis, da Vila Operária, passando para desejar um ótimo dia a todos vocês. E fala pro povo aí, ó, fique ligado, porque o Bom Dia Mato Grosso volta já. Bom dia, Tiago. Bom dia para todos vocês de Cuiabá e para todos de Ponte Lacerda e de Castro também. Vamos tomar um cafezinho, Tiago. O Bom Dia Mato Grosso volta já. Vem aí,
Feirão de pisos e porcelanatos Beira Rio. Só ponta de estoques, com até 70% de desconto. Dia 22 de agosto, das 7 às 18 horas. No estacionamento da Beira Rio, Fernando Correia. É Beira Rio. A força que me move é uma energia e vem de dentro do coração. Destino não é onde eu chego, destino é o caminho, esse caminhão. Obrigada. Foton, a maior fabricante de veículos comerciais do mundo, com presença em todo o território brasileiro. Agora estou aqui para falar do Correio Celular. Que tal ter internet sem cortes, WhatsApp com voz à vontade por R$15? Garanta já o seu amarelinho nas agências dos Correios, nas lotéricas ou pelo site. O bom, bonito e barato. Domingo, os novos sons, a nova fase, a nova vibração show, uma experiência, um mergulho na música de uma estrela em constante transformação. Andei, não teve fim pra se chegar. Caminhador, caminho se abrirá. Anitta, Equilibrium Tour, melhores momentos. Domingo, depois do Fantástico, na Globo. São 6 horas e 24 minutos. Bom dia, Mato Grosso está de volta para te contar que uma área usada como garimpo ilegal de ouro foi interditada em Peixoto de Azevedo, no norte do estado. A fiscalização encontrou uma estrutura ativa de extração mineral e apreendeu máquinas pesadas usadas na atividade. Por isso eu volto a conversar com a Cris Molossi, que tem os detalhes de como foi o trabalho dessa operação. Cris. Olha, Tiago, essa fiscalização foi realizada pelo Batalhão da Polícia Militar, a equipe de proteção ambiental, na comunidade 10ª Agrovila, em uma região conhecida como Pé Quente. Por lá, muitos materiais foram apreendidos. Os policiais encontraram cavas, caixas separadoras, barracas e equipamentos utilizados na extração de ouro. O responsável pela área se apresentou durante a ação e informou que não tinha licença ambiental para exercer a atividade. A propriedade também não possuía cadastro ambiental rural, o CAR. Com as irregularidades, o garimpo foi interditado e os equipamentos foram apreendidos. Entre eles está uma escavadeira hidráulica e 4 motores estacionários de diferentes marcas. O maquinário foi retirado do local em um caminhão-prancha e levado para um depósito da Secretaria Municipal de Obras. As multas e outras medidas administrativas ainda serão definidas. Segundo a Polícia Militar, uma análise técnica vai delimitar a área atingida pelo garimpo e calcular a extensão do possível dano ambiental, viu, Tiago? Volto com você. Obrigado, Cris. Um bom dia de trabalho para você e para a sua equipe aí em Sinop. Nosso estado já registrou mais de 11.800 medidas protetivas contra a violência doméstica e familiar neste ano. E a grande preocupação é com o descumprimento dessas medidas protetivas. A Antoniele Undenburg está chegando ao vivo direto de Tangará da Serra com os dados e explica para a gente agora. Bom dia, Antoniele. Oi, Tiago. Bom dia para você e a todos. Esses dados são do Observatório Caliandra, do Ministério Público aqui do Estado, e consideram os registros feitos até o dia 16 de agosto. Só para ter uma ideia, nesse mesmo período do ano passado, foram cerca de 8.300 medidas expedidas. E olha, na comparação entre os primeiros semestres de 2025 e 2026, o crescimento foi de 4%. Mas um outro número chama a atenção, que é o descumprimento das medidas protetivas, que aumentou 32%. Entre janeiro e junho do ano passado, foram 1.029 registros. No mesmo período desse ano,
Esse número subiu para 1.362. Os dados da Polícia Civil também mostram que nos primeiros semestres o número de medidas protetivas aumentou 25% desde 2022. Outro indicador de alerta é o uso do botão SOS Mulher. As autorizações para utilizar essa ferramenta cresceram aí 34%, passando de 2.330 para mais de 3.100. Já o acionamento subiu aí para subiu cerca de 60%, de 237 para 380. O levantamento ainda aponta que Mato Grosso registrou 31 feminicídios entre janeiro e agosto deste ano. 2 desses casos aí registrados envolviam vítimas que tinham a medida protetiva contra o agressor. Os dados de 2026 ainda são parciais e podem ser atualizados. Para você conferir todos esses dados, tem uma reportagem completa que o portal Primeira Página preparou. Acessa lá para você conferir. Volto com você, Thiago. Obrigado, Antonielli, pelas informações. Eu te lembro que a Lei Maria da Penha também teve uma atualização e agora ela atua, inclusive, em casos onde não há uma conexão doméstica. Porque antes, para ser enquadrada na Lei Maria da Penha, tinha que ter um vínculo doméstico, violência doméstica. E agora a gente entende, ou seja, o Judiciário entende que havendo violência pela condição de gênero, pelo fato de ser mulher, já vai ser enquadrada pela Lei Maria da Penha. 6h28, mulheres de todo o Brasil já podem se inscrever em uma capacitação de graça sobre o uso da inteligência artificial nos negócios. Esse curso é oferecido pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Leandro Agostini está chegando ao vivo e vai falar para a gente quantas vagas são ofertadas. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. São 5.000 vagas e metade delas é destinada a mulheres negras. Essa iniciativa é do governo federal em parceria com o Instituto Rede Mulher Empreendedora. O curso começa no dia 1º de setembro e é voltado para empreendedoras que querem usar ferramentas de inteligência artificial para melhorar a gestão e o resultado dos negócios. A formação vai mostrar como a inteligência artificial pode ser usada em áreas como planejamento, marketing, vendas, atendimento ao cliente e também análise de dados. Também serão abordados temas como produtividade, inovação e a proposta é mostrar como essas ferramentas podem ser aplicadas na rotina, inclusive em pequenos negócios. Ao longo da capacitação, as participantes terão 10 aulas ao vivo e 10 mentorias coletivas. Também serão disponibilizados materiais complementares e acompanhamento para colocar o conteúdo na prática. Ao final do curso, 50 negócios serão selecionados para receber recursos na forma de capital semente. Esse dinheiro será destinado à implementação dos projetos desenvolvidos durante a capacitação. E as inscrições, Thiago, já estão abertas e podem ser feitas pela internet. No nosso portal Primeira Página, você encontra o atalho para se inscrever. Thiago. Obrigado, Leandro, pelas informações. No próximo bloco, você vai ver que o Tribunal de Contas do Estado suspende sorteio de carros que seriam entregues a professores da rede municipal de Rondonópolis. O tribunal apontou indícios de remanejamento de recursos que seriam da saúde para custear essa premiação. O Bom Dia Mato Grosso volta já. Olá, Bom Dia Mato Grosso. Começou a época que eu mais gosto em nossas vidas. Eu gosto muito da política e estou passando aqui para dizer que o Bom Dia Mato Grosso vai para o intervalo e volta já. Tamo junto. Mato Grosso agora tem um hospital entre os melhores do Brasil. Ver bem. Hospital de Olhos Cuiabá. Faz bem. O único hospital oftalmológico do estado acreditado pela ONA. Com muita coragem e vontade, há muitos anos cheguei, desbravando esses belos campos, esperançoso, pra frente sempre caminhei. Eu sou da poeira que traz progresso e move a nação. Sou da terra do gado, sorgo, soja, milho, cana e algodão. Aqui tudo que planta colhe à vontade e minhas raízes se esparramaram desse chão. O agro é valor da nossa terra.
Rios, ligada em você. Uma cidade não é feita só de ruas, prédios e caminhos. Ela é feita de pessoas e das relações que constroem todos os dias. E quando cuidamos do meio ambiente, estamos cuidando também de quem vive nele. Programa Verde Novo. Mais do que plantar árvores, é cultivar o futuro. Saiba mais em verdenovo.tjmt.jus.br. Iniciativa Poder Judiciário de Mato Grosso. Patrocínio Energisa. Viva a sua potência. Apoio TV Centro-América. A gente segue o plano. Avisa a Gendal que a esposa dele está aqui em Barro Preto. E a gente ganha a recompensa. Virgínia está com tudo armado para entregar Lúcia. Vou mais tarde para Biribiri para contratar o fotógrafo. Hoje. Alguém tirou um retrato nosso. Mas por que iam fazer isso? Não sei, Cunho. Você esqueceu que ninguém pode saber que eu tô aqui em Barro Preto? A nobreza do amor. Estamos de volta, esse é o nosso Bom Dia Mato Grosso, 6h33 e olha, são imagens ao vivo que você está vendo nesse momento. A nossa capital hoje está deixando um pouco Cuiabrasa para ser um pouquinho de Cuiabrisa, 18 graus nesse momento, gente. Para quem estava perto dos 40 graus nos últimos dias, vem aí um refresco, um alívio temporário, porque a gente sabe que serão alguns dias um pouco mais tranquilos, depois a temperatura volta a subir, mas não pode descuidar da hidratação, nem do protetor solar e nem de umidificar os ambientes nos locais em que essa umidade relativa do ar começar a cair. Imagens do nosso amanhecer, do sol brilhando um pouco mais tímido nessa quinta-feira, mas ainda assim todo seu resplendor aparecendo nessa imagem. Obrigado e olha, um bom dia para você que está sintonizando agora com a TV Centro-América e as informações do Bom Dia Mato Grosso. Vou te contar também que o Tribunal de Contas do Estado suspendeu o sorteio de 12 carros que seriam entregues a professores da rede municipal de Rondonópolis. Essa decisão aponta indícios de quase, ou pelo menos mais de 2 milhões de reais que estavam previstos inicialmente para obras na saúde, que foram remanejados para custear essa premiação. Matheus Maurício está ao vivo em Rondonópolis e traz as informações para a gente. Bom dia, Matheus. Olá, Tiago. Bom dia para você e a todos que nos acompanham no Bom Dia Mato Grosso dessa quinta-feira. Essa decisão é do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, e ela determina aí a suspensão desse sorteio, entrega ou a transferência desses 12 veículos que estavam aí dentro desse processo. Eles fazem parte do programa Educa Roô, que prevê a premiação para professores da rede municipal aqui da cidade. Segundo o TCE, a Prefeitura abriu um crédito especial de até R$ 2.360.000 para dar continuidade a essa licitação. Parte desse valor, cerca de R$ 2.060.000, veio do Fundo Municipal de Saúde. O recurso estava previsto para a construção, ampliação e reforma de unidades de saúde de média e alta complexidade. Outros R$ 300.000 foram remanejados de doações das secretarias de Mobilidade Urbana e também de Administração. O conselheiro José Carlos Novelli também determinou que seja apurado quais investimentos na saúde poderão ser adiados ou deixar de ser executados por causa desse remanejamento. Os 12 carros devem permanecer sob a guarda da Prefeitura até que uma nova decisão do tribunal seja anunciada. O prefeito tem 5 dias para comprovar que cumpriu a determinação. Em caso de descumprimento, poderá haver multa diária. A Prefeitura de Rondonópolis informou que ainda vai se manifestar sobre esse caso. Tiago, eu volto com você. Obrigado, Matheus, pelas informações. Olha só, não é a questão dos carros para os professores que é o problema. O que está sendo analisado é o dinheiro para a compra dos veículos e a origem dele. Tanto que quando tem um show nacional na sua cidade, fala, para que tanto dinheiro para um show se poderia ir para a saúde? Existem os valores que são definidos, por isso que é importante acompanhar LDO, LOA, quando os valores são definidos de um ano para outro em seu investimento. Então, as áreas têm esses valores e essas condições definidas e uma área não pode simplesmente pegar o dinheiro da educação e colocar na infraestrutura, da saúde, colocar em outra área.
Por isso que é tão bom ficar sempre atento. O Tribunal de Contas está sempre de olho nesse encaminhamento e nesse processo que envolve dinheiro público. 6h36 agora. O Pix já faz parte da rotina de consumidores e empresas e em Mato Grosso, a movimentação pelo sistema continua em alta. Nos 7 primeiros meses do ano, foram mais de 233 bilhões de reais movimentados no estado. Eu volto a conversar com a Antoniele Ondenburg, que tem mais detalhes para a gente, porque o Pix já caiu nas graças do brasileiro e está aí despontando sempre como as principais formas de pagamentos, né? Exatamente, Tiago. E segundo dados aí do Banco Central, Mato Grosso movimentou cerca de 233 bilhões 460 milhões de reais só nesses primeiros meses aí de janeiro a julho deste ano. E olha, a média mensal foi de mais de 33 bilhões de reais. Somente em julho foram 36 bilhões 920 milhões de reais. O valor é quase 16% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado. Na prática, foram mais de 5 bilhões de reais a mais movimentados pelo sistema em um ano. O maior volume do período foi registrado em abril, quando o Pix movimentou 37 bilhões 810 milhões de reais. Segundo especialistas, esse resultado pode ter relação com o ciclo do agronegócio, que nessa época concentra aí operações de comercialização, transporte e liquidação da produção. Mas o economista Márcio Rocha alerta que o volume de transações não significa sozinho o crescimento da economia. Segundo ele, os dados servem como indicador da intensidade do fluxo financeiro e também da digitalização dos meios de pagamento. E a movimentação segue em patamar alto. De abril a julho, todos os meses aí do ano tiveram esse registro alto, que superaram os 35 bilhões de reais de transações via Pix aqui no estado. Tiago. Obrigado, Antoniele, pelas informações. O número de empresas em recuperação judicial cresceu quase 66% no Brasil entre o segundo trimestre de 2023 e o segundo trimestre deste ano. O número foi puxado pelos setores do agronegócio, transporte, logística e varejo. Assunto para tratarmos hoje com Gustavo de Oliveira, e a gente chega aqui para falar desse assunto delicado. Bom dia. Pois é, Tiago, muitas empresas com problemas financeiros. É um bom dia diferente nessa quinta-feira com essa notícia ruim para o país. Bom dia para você que está nos assistindo e pensando, mas afinal de contas, o que está acontecendo no Brasil que esse recorde de recuperações judiciais tem acontecido? Gente, parece uma tempestade perfeita na economia. Cada setor da nossa economia enfrentando desafios diferentes. A gente olhar para o varejo, por exemplo, muitas empresas hoje têm problemas porque ao longo do tempo investiram muito em lojas físicas, infraestrutura pesada, altos estoques. E agora, com a mudança de hábito do consumidor para o comércio online, essas empresas se viram em dificuldades. Tem competidores que são muito mais ágeis, que entregam o produto na casa das pessoas a um custo menor e com uma facilidade muito grande. E isso tem afetado muito o varejo. Do lado da indústria, muita concorrência de produtos importados, principalmente da Ásia e da China, que chegam aqui no Brasil com custo de produção muito menor e, apesar de pagar impostos na entrada no país, ainda tem preços ao consumidor final ainda mais baixos do que os das indústrias brasileiras. E aí, Tiago, isso tem gerado um grande problema econômico, ao qual o nosso agro também não tem conseguido escapar. Mas, Gustavo, hoje a gente tem essa realidade. A taxa de juros que a gente vem encarando também é um fator que acaba sendo determinante para esses pedidos de recuperação? Sem dúvida. Nessa conjuntura econômica, muitos problemas afetam as empresas. Vamos olhar do lado do consumidor. A gente tem dito muito aqui nas últimas semanas o problema do endividamento das famílias no Brasil. Muita gente já está no limite do que consegue pagar ou já até passou desse limite em relação a prestações, despesas mensais. Isso faz com que o consumo caia. E aí
muita gente vendendo começa a ter dificuldades para fechar as contas no final do mês. Você que é pequeno empresário, você que é comerciante, tem que levar tudo isso na ponta do lápis, fazer as suas contas e ver se no final do mês está sobrando dinheiro ou não. A outra notícia ruim para o nosso estado é que dessas recuperações judiciais, muitas estão no agronegócio, que é o grande motor da nossa economia. E isso acontece por margens baixas, os preços das commodities, soja, algodão, milho, caíram nos últimos anos. Isso tem feito com que os agricultores ganhem menos por hectare plantado e faz com que muitas empresas do agronegócio estejam em dificuldade. Então, Tiago, parece uma tempestade perfeita para o país, mas é principalmente um cenário de muita atenção aqui para Mato Grosso. Muita gente que não planta, que não tem o agro como a sua atividade principal, depende disso para fazer o seu negócio girar e está sofrendo junto com o conjunto da economia. E a gente encara esse momento também como uma forma de reorganizar o próprio setor, porque a gente sabe que é cíclico, né? De tempos em tempos a gente acompanhou fechamento de videolocadoras quando houve uma mudança no comportamento de consumir filmes, por exemplo. Então agora a gente também vê uma rede de varejo que fechou quase 300 lojas recentemente, mas cresceu quase 30% na internet. E mesmo com esse cenário, o número de empresas abrindo no Brasil também acompanha no fator positivo, ou seja, vai ter que encontrar um equilíbrio entre o mercado físico, o mercado digital e tentar contribuir para que a taxa de juros e outros incentivos ajudem o empresário a não quebrar. 3 coisas são fundamentais para qualquer setor, agro, varejo ou indústria. Primeiro, ter margens positivas. Tem que vender por mais do que o seu custo de compra e produção. Ter uma boa estratégia financeira, financiar para quem quer comprar, mas principalmente investir muito em tecnologia e novos recursos. O agro que tem ido para frente, que tem dado certo no mundo inteiro, Tiago, ele aumentou a sua tecnificação, investiu mais em tecnologia e com isso está conseguindo mais produtividade. Também assim na indústria e no varejo. Então investir em tecnologia sempre é um bom caminho. Muito obrigado, Gustavo de Oliveira, pelas informações e pelos dados. Até semana que vem. Bom dia, gente. Obrigado. Tem mais informação chegando para você agora. O mercado de automóveis está em alta no Brasil e mesmo com as vendas aquecidas, os preços não subiram na mesma proporção. Um dos fatores que ajudam a segurar as tabelas é a disputa cada vez maior entre os modelos tradicionais e os elétricos. Edevaldo vai trocar de carro e optou por um elétrico. É um carro, né, que tem baixíssimo custo, não tem poluição e como eu moro no interior, uma cidade pequena, né, ele atende às minhas necessidades. Eu não preciso estar todo momento abastecendo, porque hoje o combustível, né, querendo ou não, está oscilando, uma hora está lá em cima, outra hora está, né, num preço razoável. E eu optei por escolher um carro elétrico por causa disso, até porque eu também tenho, né, placa solar em casa. A chegada de novas opções de carros no Brasil movimentou o mercado de veículos. Só essa concessionária de Cuiabá vende em média 110 carros por mês, entre elétricos e híbridos. Para atender a demanda, o número de funcionários subiu de 9 para 12. Bruno foi contratado neste mês. É uma oportunidade de crescimento, é o momento, né, dos carros híbridos, elétricos também, né? Está em pujante crescimento. Então eu vim para a marca também, para esse segmento, porque eu acredito muito. O aumento nas vendas de carros elétricos impactou também no mercado de usados e de carros a combustão, que tiveram um realinhamento nos preços e nas condições de pagamento nos últimos meses. Com as promoções e financiamento facilitado, tem opções para todos os gostos e bolsos. O seu José viu nos descontos praticados nos carros a combustão uma oportunidade. Pelo valor do carro, né, e as condições que a gente poderia comprar, né? Aí por isso que eu optei para a combustão. O resultado dessa movimentação é o aquecimento no mercado em todas as modalidades. Nos primeiros 7 meses deste ano, a venda geral de automóveis e comerciais leves no país aumentou em 19% em relação ao mesmo período do ano passado. Todo ano a gente vê a chegada de novos fabricantes, com proposta de veículos a partir de 110, 120 mil reais, que mexe com o mercado total, com a cadeia da distribuição do automóvel. Impacta no seminovo, porque o consumidor que quer comprar um seminovo de 120, 130 mil reais hoje, ou até 200, ele vai para o mercado de novos
dessas novas fabricantes. E nessa concorrência acirrada, quem ganha é o consumidor. Tem subsídio para deixar uma condição de taxa melhorada, né? Porque a gente sabe que a taxa de juros hoje está elevada, então as montadoras conseguem fazer essa flexibilidade e também bônus trade-in no usado do cliente. Então isso fez com que realmente o cliente enxergasse essa vantagem e ele realmente fazer a troca, uma antecipação dessa troca dele. Sempre importante pesquisar e pechinchar para ver o que mais se encaixa dentro da sua realidade. Agora, 6h46. Ainda hoje você acompanha aqui no Bom Dia Mato Grosso sobre os diálogos em família que podem transformar vidas através da doação de órgãos e como funciona esse processo aqui em Mato Grosso. Já parou para pensar? Você pensa sobre a doação de órgãos? Já conversou a respeito desse assunto com a sua família? Ainda não? Talvez seja um tópico importante para se tratar. Daqui a pouco a gente te conta tudo de como funciona e como é importante começar a conversar agora sobre isso. Até logo! Vamos comer um pãozinho com ovo e vamos tomar um chazinho. E o Bom Dia Mato Grosso volta já. Oi, eu sou a Ketlin Ohana. Eu sou a Lorena Rafaela. E eu sou a Gustavo Silveira. Nós estamos de Conísia, nós estamos prontos para ir para a escola. A Bom Dia Mato Grosso volta já! Você sempre de casa nova. Agosto de ofertas na Só Piso. Mais qualidade pelo melhor preço. Piso em régua R$ 39,90. Piso 82 por 82 retificado R$ 29,90. Só Piso. Agora também no Pedra 90. Mês dos Pais com tudo em dobro MT Cap. Dia 23 tem 2 Jeep Compass Sport no prêmio principal. Ainda tem 2 motos Honda Start no primeiro, no segundo, no terceiro e 50 prêmios de R$1.000. No prêmio principal tem 2 Jeep Compass Sport. MT Cap. Compre já o seu. A primeira vez que eu sorri, você estava me olhando. Toda vez que eu caí, você estava por perto me curando. Nos 6 primeiros anos, minha base é construída. As experiências de agora são as que eu levo pra vida. Por isso, cuida de mim é cuidar do mundo. As experiências e os cuidados da primeira infância a gente leva pra vida toda. Mais ofertas! O Clube Mais tem ofertas exclusivas para aproveitar muito mais. Batata lavada quilo 3,89. Cebola quilo 2,99. Banana nanica quilo do Clube Mais 4,49. Ovos brancos grandes mantiqueira com 30 12,99. Leite HT Italac 1 litro do Clube Mais 5,49. Café Três Corações tradicional extra forte 500 gramas 23,99. Clube Mais Forte Atacadista. Baixe o app. Pensou em ferro e aço para sua construção? Perfilados Multiaço. Excelência e inovação desses mais de 30 anos de mercado. Com uma linha completa de acessórios para a serralheria. Faça seu orçamento e nos siga nas redes sociais. Perfilados Multiaço. 3027-9900. Olá você, logo mais no Globo Esporte a gente vai trazer tudo dos jogos das oitavas da Libertadores e da Sul-Americana, como foi Cuiabá e Operário na Série B e aí dos lances do craque do GE. Eu te espero depois do MT1. Já estamos de volta com o nosso Bom Dia Mato Grosso para te contar que tem alerta vermelho nos hemocentros de Mato Grosso. Os estoques de 3 tipos sanguíneos chegaram ao nível crítico e precisam de reforço urgente. E a corrente do bem não fica restrita apenas à capital. Moradores do interior também podem ajudar nas unidades de coleta regionais. Matheus chega para compartilhar com a gente quais são os tipos sanguíneos em falta e quem pode doar. Matheus, conta para a gente. É importante agora que todo mundo se una para poder fazer essa corrente do bem chegar até quem precisa. Muito bom dia. Exatamente, Lohane, bom dia novamente para você, todos que estão conosco aqui no Bom Dia Mato Grosso. Olha só, nesse momento, os tipos sanguíneos que mais estão sendo procurados aí no Hemocentro é o B negativo, O negativo e o O positivo. Mas a gente sempre reforça, é claro, né, que todo tipo de sangue sempre é bem-vindo nos hemocentros de todo o estado e a gente sabe a diferença que faz o sangue na vida de muitas pessoas. Só para a gente entender como para as pessoas que moram no interior e não tem como aí em Cuiabá, também tem como fazer essa doação. Aqui em Rondonópolis fica uma das 15 unidades de coleta de transfusão espalhadas por todo o estado.
Na região também há pontos em Primavera do Leste, Barra do Garças e Água Boa, municípios que são aqui da nossa região. Para doar é simples, basta a pessoa estar bem de saúde, pesar pelo menos 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto. E a gente reforça aqui, a pessoa não precisa ir de jejum. A orientação é se alimentar muito bem antes de fazer essa coleta. Bom, podem doar aquelas pessoas que têm entre 16 e 69 anos. Jovens de 16 e 17, no entanto, precisam de autorização dos pais ou responsáveis. Já quem tem entre 60 e 69 anos só pode doar se já for doadora ali antes dos 60, se a pessoa já era doadora antes, senão ela não consegue fazer essa doação. Em cada sessão são coletadas 450 ml de sangue e uma única doação pode salvar 4 vidas. Então, para quem está nos acompanhando, o recado é simples para fazer essa doação que ajuda a salvar vidas. Aqui em Rondonópolis, o banco de sangue ele fica na rua Rio Branco, número 2802, no Jardim Santa Marta. O atendimento é de segunda a sábado, das 6 da manhã, das 7 da manhã, aliás, às 6 da tarde, inclusive em feriados. A gente sabe a importância desse gesto, né, Lohane, que salva a vida das pessoas. Eu volto com você. Com certeza, Matheus Maurício, muito obrigada pelas suas informações. E para você ficar dica, se tiver alguma dúvida, é só procurar a unidade de saúde ou também um banco de sangue mais próximo da sua residência, tirar essas dúvidas e aproveitar também para fazer essa doação. E a doação de órgãos pode transformar a dor de uma família em uma nova chance para quem espera por um transplante. No Brasil, a decisão passa pela família do doador e essa escolha pode salvar vidas. A festa feita por familiares e amigos no aeroporto tem um motivo. A alegria representa o recomeço. Após 7 meses longe de casa, Ana Lúcia está de volta a Cuiabá e se recupera de um transplante de fígado. Vida nova, vida nova. Agora a gente vai viver com responsabilidade, né? O que começou como um acompanhamento de rotina para gordura no fígado, evoluiu para uma cirrose grave na vida de Dona Ana. Encaminhada para Brasília, ela entrou na lista de espera em janeiro e apenas 10 dias depois conseguiu o transplante. Eu fazia tratamento já porque eu tinha esteatose hepática, né? Que é a famosa gordura no fígado, né? Porque quando a pessoa fala, cirrose, você bebe? Não, não foi. E aí eu já fazia esse tratamento, mas estava num patamar bem baixo, tranquilo. Aí eu tive chikungunya, ano retrasado. Eu fiquei 30 dias internada. E aí acabou com tudo. Aí o meu fígado não suportou a carga de infecção, né? Quando eu cheguei para o transplante, eu não tinha noção. Eu acho que eu não tinha noção da dimensão da situação. Eu entrei tranquila. E chegando lá, aí que eu vi a importância mesmo. O meu doador era um adolescente. Imagine a dor dessa mãe, desse pai, dessa família. E eles, no momento, eles se sentiram tocados em doar. E eu fui uma das felizardas que recebi o fígado dele. A história da Dona Ana mostra o poder de uma segunda chance. Só que para essa rede salvar mais vidas, o passo principal não depende só da medicina. No Brasil, a doação só acontece com a autorização da família. Por isso, avisar quem ama sobre o desejo de ser doador é essencial. Em 2025, o Brasil registrou o maior número de transplantes pelo SUS, com mais de 31 mil casos. No mesmo período, Mato Grosso realizou 17 captações de múltiplos órgãos. Mas, segundo a Central de Regulação do Estado, 20 pacientes ainda estão na fila de espera por córnea. Já de rins, cerca de 130 pessoas aguardam doação. O maior impeditivo que a gente tem de doação de órgãos é a recusa familiar. Né? Até hoje nós já tivemos 8 doações de múltiplos órgãos, então que a família se comprometeu com esse ato de amor, né? Aquele meu parente que viveu, que me deu tantas alegrias, ele também continua trazendo alegria, bem-estar e vida para várias outras pessoas e, na verdade, para várias outras famílias. Esse diálogo dentro de casa é a única esperança para a família da Melissa. A menina de 6 anos é de Cuiabá e está internada em Curitiba à espera de um transplante de coração. Hoje, ela depende de um equipamento para sobreviver. A situação fez a mãe transformar a dor em uma campanha de conscientização. Às vezes a gente até se declara como doador de órgãos, mas a gente não procura entender
Como que funciona, né? O processo de captação, de identificação, os protocolos hospitalares. No dia em que a Melissa ela foi entubada e ela foi conectada ao ECMO, uma outra criança estava aguardando ali no Pequeno Príncipe já há 3 meses, estava recebendo o transplante dela. Hoje ela já estava de pé andando. Mas o que a gente espera como família hoje é que as pessoas não precisem passar por isso, por essa dor, por esse desespero, para se conscientizar, para entender a importância da doação de órgãos. Infelizmente, as pessoas são preconceituosas, elas falam coisas muito maldosas em relação a essa questão, como se a gente estivesse realmente torcendo para que alguém morresse. Não é isso. O que a gente quer é que as pessoas saibam que, mesmo em meio à dor, elas podem fazer diferença. A esperança é a mesma de tanta gente que depende dessa decisão. Gesto que pode transformar a dor de uma perda no recomeço para outras pessoas. Eu falo para todo mundo, gente, conversem com suas famílias, com seus parentes próximos, mas doem órgãos, porque salva 7 vidas. E salva crianças, salva idosos, salva jovens. Ela vai acordar e vai descobrir como foi a história dela. É nisso que a gente está crendo e está tendo fé. Uma conversa para ter em casa, né, de um assunto delicado, mas ao mesmo tempo muito sério, que pode salvar vidas. 6h57, última pausa no Bom Dia Mato Grosso. Daqui a pouco mais informações ao vivo para você. Bom dia, Tiago. Bom dia, Lohane. Também estamos aqui acompanhando as primeiras notícias do Bom Dia Mato Grosso. Tomando um cafezinho aqui, Tiago. Rubinho aqui do Imperial. O Bom Dia Mato Grosso volta já. Bom dia, Tiagão. Fazendo aquela corridinha de leve aqui. Eu tô no leve. Vamos embora. Sozinho saindo lá. Bom dia, Mato Grosso volta já. Do começo ao toque final tem que ter Todimo. Aproveite, piso 90 por 90 retificado por R$ 29,90. Textura souvenir efeito granulado por R$ 139,90. Não perca! Passe na Todimo antes de fechar negócio. Chega a maior ação de vendas da Domani Veículos em 30 anos. Começou a Domani 30. Fiat, Leaf, Jeep e Ram com as 3 primeiras parcelas por apenas R$ 30. A festa começou, a Domani 30. Ofertas nunca vistas em todas as lojas da Domani neste mês. A Domani 30. Domani, há 30 anos, a nossa história roda com você. Ela é mais perigosa do que você imagina. Tem causado acidentes graves e até fatais em obras. Se for construir, reformar ou fazer instalações, certifique-se que a rede interna esteja desligada e chame um profissional treinado e autorizado. Mantenha a distância da fiação ao carregar vergalhões e canos. Fique longe dos perigos da rede elétrica. Segurança urgente. Saiba mais nos canais da Energisa. Programa de Eficiência Energética ANEEL. Energisa. Sábado não é de casa, uma visita que mexe com a nossa memória afetiva. Bruna Lombardi vem passar amanhã com a gente. É a oportunidade de matar saudades dessa grande atriz. Quem também vem conversar com a gente é Arlete Salles, ou seja, vai ser um sábado de estrelas na sua Supermanhã. Na música, o forró da banda Magníficos. Quero com você. Então vem, que você é de casa. 7 em ponto, esse é o nosso Bom Dia Mato Grosso, mas a partir desse momento eu me despeço de vocês, da região de Sinop, de Rondonópolis, de Tangará da Serra também. Amanhã o nosso encontro é um pouquinho mais tarde, depois do Mais Agro, e a partir de agora você fica com as notícias da sua região. Tem a atualização de um feminicídio que foi registrado no fim de semana e o procurado por suspeita de assassinar a namorada foi encontrado morto em uma área de mata. O crime foi registrado no último sábado e o Renato Silva está chegando com as atualizações desse caso, desse homem que estava sendo procurado, né, Renato? Bom dia.
Exatamente, Thiago. Bom dia, muito bom dia para você que nos acompanha. Fabiano Oliveira Borges foi encontrado morto dentro do rio Cuiabá na tarde de ontem, na região do município de Nobres, em uma área de mata, como você falou, nessa altura do rio Cuiabá. O corpo foi localizado por equipes dos bombeiros após uma série de varreduras e denúncias anônimas na região onde ele havia sido visto pela última vez. O homem é o principal suspeito do feminicídio de Ana Cristina Pacheco Matos, ocorrido no último sábado, no bairro Alvorada, em Cuiabá. Fabiano estava foragido desde o dia do crime. As equipes da perícia técnica foram acionadas para realizar os exames no local e recolher o corpo. Ainda não há informações oficiais sobre a causa da morte, que será apontada pelo laudo do Instituto Médico Legal. A Polícia Civil agora aguarda o resultado de todos esses exames periciais para concluir o inquérito e esclarecer todas as circunstâncias sobre esse caso, todas as informações que ainda faltam algum ponto a esclarecer. E a gente segue acompanhando mais esse caso, Thiago. Obrigado, Renato, pelas informações. Por falar em feminicídio, o Supremo Tribunal Federal manteve a condenação de Carlinhos Bezerra a 36 anos de prisão pelas mortes da ex-companheira Thaís Machado e do namorado dela, William Moreno, num crime que foi registrado em janeiro de 2023. A decisão é do ministro Luiz Fux e foi publicada esta semana. A defesa alegava que não teve acesso a todos os documentos e provas antes do julgamento e, por isso, teria tido o direito de defesa prejudicado. O ministro Fux, no entanto, entendeu que não houve irregularidade. Segundo o ministro, a Justiça de Mato Grosso garantiu à defesa o acesso às informações e a gravação da sessão do Tribunal do Júri. E aí foi juntada ao processo antes do novo julgamento. O júri, realizado em 31 de julho, condenou Carlinhos a 20 anos pela morte de Thaís Machado e 16 anos pela morte de William Moreno. A pena total é de 36 anos em regime inicialmente fechado. Para entender como aconteceu o crime e relembrar os principais momentos desse caso, você também pode acessar o g1.com.br/mt para que você possa ter acesso ao retrospecto desse caso, as duas vezes em que o Tribunal do Júri foi adiado, depois remarcado, troca de advogado, até chegar à condenação desse caso que foi muito emblemático aqui em Cuiabá e também no estado de Mato Grosso. Em Sinop, um projeto pioneiro no estado oferece qualificação na área da construção civil e busca facilitar a reinserção de presos no mercado de trabalho. É nesse galpão, anexo à penitenciária Oswaldo Florentino Leite Ferreira, conhecida como Ferrugem, que os reeducandos vão aprender profissões que podem abrir caminho para um novo futuro, fora do sistema prisional. Quando a gente viu que as pessoas que saem dali dentro para trabalhar conosco, eles querem fazer, mas não sabem fazer nada. Não existe uma formação, não existe uma profissionalização. E nós sentimos a necessidade de profissionalizá-los. Nós temos hoje dentro da nossa empresa aproximadamente 14 linhas de produção, que são 14 profissões. Os alunos terão aulas teóricas e também atividades práticas. O curso vai funcionar em alguns eixos, a gente fala. O primeiro é parte de integração institucional, segurança do trabalho, nós vamos trabalhar com qualidade industrial também e desenvolvimento humano, comportamento humano e tudo mais, né? E durante esse período todo, eles vão estar trabalhando, produzindo e também sendo qualificados. As aulas são produzidas em parceria com a Unemate. É estabelecer uma relação para a gente desenvolver um sistema de painéis voltado para a habitação de interesse social. Então, a Unemate pretende usar a sua expertise de pesquisa e de metodologia científica para, então, a gente produzir esse produto e que esse produto tenha a maior qualidade possível e contribuir, né, com a sociedade, bem como ajudar os apenados na sua inserção no mercado de trabalho. A iniciativa tem apoio da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do Norte de Mato Grosso. A Fundação FAIPEM buscará parcerias junto com as instituições públicas locais ou até do estado ou a nível federal para que a gente possa procurar incentivar o incremento junto aos projetos sociais de Sinop e região. Essa é a primeira parceria público-privada do estado de Mato Grosso que oferece qualificação profissional
para pessoas privadas de liberdade. Hoje, 54 reeducandos participam do curso de construção civil em um sistema prisional que reúne cerca de 1.780 presos. A expectativa é de expandir o projeto. A qualificação do recuperando, ela é muito importante, porque ele sai daqui uma pessoa melhor, ele sai com a profissão, ele sai com outra mentalidade. A proposta é que ao final da formação o reeducando tenha o certificado e também uma profissão. Ele passou por uma empresa e ele tem uma certificação, uma qualificação, uma profissionalização e uma certificação de indicação, a sociedade passa a enxergar eles diferentes. Esse é o caminho, né? Qualificação para os reeducandos, porque infelizmente a imagem que a sociedade tem de cadeias, presídios e penitenciárias é que esses locais se tornaram escolas para novos membros de facção. Então precisam sair com qualificação para voltar e ter um trabalho digno depois. Nós vamos agora trazer um destaque do Primeira Página para você. Inclusive já está aqui na tela para você conferir, ó. Prefeita nomeia substituto e tenta reverter na justiça afastamento de secretário. Isso em Várzea Grande. A matéria do Primeira Página destaca que a Prefeitura de Várzea Grande tentou rever na justiça o afastamento de um secretário municipal investigado em uma ação que apura possíveis irregularidades de um contrato de transporte escolar. E enquanto o recurso não é analisado pelo Tribunal de Justiça, a prefeita Flávia Moretti nomeou um subsecretário, para assumir interinamente a Secretaria de Governo. A ação cita um possível prejuízo de R$6.200.000 aos cofres públicos e também suspendeu o pagamento de mais de R$900.000 à empresa envolvida. Todos os detalhes e o que dizem também, caso tenham se pronunciado, você confere aqui no primeirapagina.com.br. Olha só, muitas informações para você, é só acessar o nosso Primeira Página. 7 e 8 agora. Profissionais da educação, membros da rede de proteção que atuam na promoção da garantia e também dos direitos de crianças e adolescentes e também integrantes do Ministério Público participam hoje de uma capacitação para promover a inclusão no ambiente escolar. Leandro Agostini está de volta ao vivo e tem as informações para a gente. Certo, Tiago. A gente está acompanhando, então, a capacitação Abraçando as Diferenças, Escola para Todos, promovida pelo Ministério Público de Mato Grosso. O encontro reúne profissionais da educação e da rede de proteção para discutir os desafios e os caminhos para uma educação realmente inclusiva. E para falar sobre esse desafio, eu converso agora com a Patrícia Dover, que é promotora de justiça. Primeiro, Patrícia, quando a gente fala em educação inclusiva, o que ainda precisa mudar para que uma criança com deficiência não apenas esteja na escola, mas tenha condições de participar? Bom dia. Bom dia a todos. Acho que antes de mais nada é importante a gente destacar que o projeto Abraçando as Diferenças, uma escola para todos, é um dos eixos estruturantes do planejamento estratégico institucional do Ministério Público. E a relevância desse tema é tão grande que ele foi elencado como prioritário pela própria sociedade mato-grossense numa escuta social que foi efetivada pelo Ministério Público. Nós precisamos, com urgência, inclusive, de mais planejamento público a respeito das ações necessárias, ações formativas, da interlocução, da articulação intersetorial, das pastas de educação, saúde, assistência social, da rede de proteção como um todo, a fim de que os profissionais da educação estejam de fato capacitados para receber, acolher e identificar as potencialidades dessa criança e de fato preocupados em assegurar que eles tenham oportunidades de aprendizado como todos os demais. Para quem está na sala de aula, o que precisa ser feito na prática, para que a inclusão não fique apenas no papel? É muito importante, eu tenho como premissa definitiva a confiança, a presunção de competência dessas crianças, um olhar para essas crianças a partir das potencialidades para essas crianças e adolescentes que eles têm e a busca de estratégias pedagógicas que alcancem todos os alunos e todas as alunas
Essa busca também de assegurar a articulação com os professores especialistas do atendimento educacional especializado, a adequada orientação aos profissionais de apoio quando eles sejam necessários para agir de molde a possibilitar oportunidades para essas crianças e adolescentes, para os nossos alunos. As inscrições já terminaram, mas dá para acompanhar pelo YouTube. Dá sim, as inscrições foram encerradas, nós temos mais de 1.000 inscritos. Acompanhando pelo YouTube, aqueles que preencherem as listas de frequência conseguem inclusive certificado. Certo. Para fechar, que mensagem a senhora deixa para professores, famílias e gestores que querem construir uma escola realmente para todos? A gente precisa urgentemente buscar conhecimento, agir de forma empática e humana, assegurar no nosso dia a dia esforços para fazer diferente, né? Para que essas pessoas, para que todas as pessoas, todos os nossos alunos tenham oportunidades de aprender. Tanto os alunos com deficiência, com altas habilidades, os alunos com transtorno do espectro do autismo e os demais, para que eles possam juntos, com mesmas oportunidades, conseguir alcançar suas máximas potencialidades. Ok, obrigado. Eu conversei então com a Patrícia Dover, promotora de justiça. Para poder acessar, você entra no canal do Ministério Público do Estado, que aí você vai poder acompanhar a partir das 8 horas da manhã essa capacitação que faz parte do projeto Abraçando as Diferenças, Escola para Todos, do Ministério Público de Mato Grosso. Tiago. Obrigado, Leandro. Agradeço à promotora também pela entrevista e também por essa iniciativa. Vamos conversar sobre saúde. Os casos de meningite esse ano preocuparam, né? Com mortes registradas pelo estado. E para você ter uma ideia, Cuiabá tem 23 casos confirmados de meningite este ano, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. E 4 pacientes morreram em decorrência dessa doença. A Júlia Carvalho está chegando porque ela vai explicar que os números são computados com base na taxa que leva em consideração a cada 100 mil habitantes. Júlia, como que está a capital em relação a essa taxa? É isso mesmo, viu, Tiago? E a taxa em Cuiabá é de 3,32 casos a cada 100 mil habitantes, número acima da média nacional, que é de 2,9 casos a cada 100 mil habitantes. Mas, segundo a vigilância epidemiológica, a situação aqui em Cuiabá está dentro da normalidade. Isso porque o município está na faixa de 2 a 4 casos a cada 100 mil habitantes. E para o pessoal de casa entender, né, a meningite é uma inflamação das meninges, que são camadas que protegem o cérebro e também a medula espinhal. Essa doença pode ser causada por bactérias, fungos, protozoários e também parasitas. A transmissão pode acontecer principalmente pelas vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta. Também pode ocorrer pela via fecal oral, por água e alimentos contaminados e pelo contato com fezes ou secreções de pessoas infectadas. Entre os principais da doença, quais são eles, né? Febre alta, dor de cabeça intensa, náusea, vômito, falta de apetite e prostração. Também podem aparecer rigidez na nuca, sensibilidade à luz, irritabilidade, manchas vermelhas na pele e dores musculares e articulares. Nos casos mais graves, pode haver convulsões, respiração rápida, calafrios e manchas na pele. Diante desses sintomas suspeitos, a orientação é que a pessoa procure atendimento médico o mais rápido possível. Lembrando que a imunização é a principal forma de prevenção contra as formas graves da meningite. E a recomendação é manter o calendário de vacinação atualizado em todas as idades. E também é importante manter os ambientes arejados, evitar aglomerações e o contato com pessoas doentes, além de lavar as mãos com frequência. E eu vou terminar lembrando, Tiago, que no sábado tem um dia de multivacinação nas unidades de saúde aqui de Cuiabá, exatamente para que as pessoas, jovens, adultos e crianças mantenham essa caderneta de vacinação em dia. Voltamos com mais detalhes da previsão do tempo e eu te lembro que temos um contraste muito grande. Apesar de termos esse ar mais gelado influenciando no tempo na faixa sul do estado, outras áreas devem seguir com temperaturas bem próximas dos 40 graus. A gente está falando do extremo norte, do noroeste e principalmente do nordeste do estado. Aqui em Cuiabá e Várzea Grande, nós temos um cenário com temperaturas mais amenas, principalmente nessas primeiras horas da manhã. Amanhã esse cenário deve seguir assim também. À tarde, a máxima deve chegar aos 30 graus. Não vai esquentar muito em comparação aos últimos dias, por causa dessa massa de ar polar
que influencia bastante, mas lá no sábado já volta a esquentar e no domingo ainda mais. Olhando para cenários aqui de municípios próximos de Cuiabá e Várzea Grande, temos Barão de Melgaço. Atenção para você que está no município. Mínima de 20, máxima de 28 graus. Essa é a temperatura esperada ao longo da tarde e à noite cai novamente para 23 graus. Mais agradável do que o período da tarde. Em Cáceres, máxima de 29 hoje, com 22 graus à noite e agora pela manhã já faz 19 graus no município. Nossa Senhora do Livramento também. Você que está no município, máxima de 29 graus. Sem acumulados de chuva na maioria dos municípios. Apesar de termos mais umidade, de bastante nebulosidade, não temos expectativas de acumulados. O mesmo cenário em Santo Antônio de Leveger, que deve seguir também com o tempo firme. A Corizal, nessa despedida da última participação da previsão do tempo, com 31 graus hoje, uma temperatura que sobe um pouquinho mais em comparação aos 30 graus de Cuiabá e Várzea Grande. Também tem outros municípios para compartilhar com você: Arenápolis, Poconé, Porto Selo e Rosário Oeste, com máximas entre 29 e 31 graus. Nessas primeiras horas da manhã, quem está mais próximo ali, principalmente da divisa, né, com o Mato Grosso do Sul, esses municípios vão sentir um pouco mais de intensidade nessa ventania. E é importante lembrar que o sol deve aparecer sim ao longo do dia. Então, mesmo com essa sensação de um ar mais gelado, de friozinho, é importante tomar água, se proteger do sol e manter os cuidados que nós já estamos tendo desde segunda-feira por causa dessas temperaturas mais elevadas. É um grande refresco, alívio para essas temperaturas, mas já te conto que a partir de sábado elas voltam a aumentar rapidamente e aí a gente já não tem influência nem do veranico e nem da onda de calor. Vamos para as participações e olha só, a Tangará da Serra está curtindo esse ventinho mais gelado e fresco, 18 graus. A Nath também mandou o vídeo, olha as cores do amanhecer e o vento trazendo essa brisa mais gelada para aliviar o calorão das últimas semanas. Um cenário muito gostoso, fantástico, para começar bem o dia. Obrigada pela participação, viu, Nath? Um ótimo dia para todos que nos acompanham de Tangará da Serra. E tem um bom dia chegando aqui. Sou Rose, meu filho Alexandre de Sorriso, que registrou. Ele mora em frente a esses pés de ipê. Achei lindo, ele acabou de mandar para mim. Acho que não carregou a foto, mas daqui a pouco a gente carrega de novo com a foto para mostrar esses ipês, então. Diamantino está na tela, Sítio Pingo de Ouro, ótima quinta-feira, obrigado pelas imagens. Olha só, até as cores do amanhecer e do sol refletindo nas nuvens. Um abraço para vocês. Com certeza, e tem outro amanhecer. Bom dia, Thiago Lohane. Será que hoje será quente? Ao fundo seria fumaça ou um pouco de frio? Para amenizar nosso calor de Cuiabá, Luciana do Jardim Imperial. É um pouco de tudo, Luciana, mas nessa foto a gente percebe mais nuvens, né, no horizonte. A gente vai ter um pouquinho de alívio para o calorão que a gente vinha sentindo nos últimos dias. Tem o chimarrão também, ó, tá favorável. Bora tomar o chimarrão hoje, tá mais agradável em Rondonópolis. A Isa mandou pra gente um bom dia para você e para todo mundo que mantém a tradição. E aqui essa outra fotografia também do Thiago falando do friozinho em Jauru. O Milton Táxi, que estava participando, registrou e compartilhou com a gente. Lohane, olha só essa novidade. Cuiabá foi escolhida como base de uma missão científica inédita para o monitoramento de gases do efeito estufa no Centro-Oeste. Isso é muito legal, né? Um avião laboratório equipado com sensores de alta precisão está fazendo voos sobre a região para medir a concentração desses gases na atmosfera. Uma aeronave com tecnologia avançada a serviço da ciência. Ela faz parte de um projeto de pesquisa desenvolvido por meio de uma parceria entre o Brasil e a Alemanha. O trabalho envolve cerca de 100 pesquisadores nos dois países. Em Mato Grosso, as equipes sobrevoam o Pantanal, o Cerrado e a Floresta Amazônica. Este é um avião comercial que foi adaptado para esta missão. Aqui a gente pode ver que vários bancos foram retirados para dar espaço à instalação de equipamentos de ponta capazes de medir a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera em diferentes biomas. A pesquisadora do Centro Aeroespacial Alemão, Anke Reuger, explica que nos sobrevoos os equipamentos também capturam o ar
para as medições feitas em laboratório. We have here a different kind of in situ instrumentation. In situ instrumentation is different than the other instrumentation. Segundo o gerente do projeto, Thomas Spruck, o investimento em estrutura, deslocamento, equipamentos, materiais e equipes é de quase 30 milhões de euros. Foram 8 semanas de preparação para montar a logística desse projeto, que envolve várias instituições. I'm a project manager with the DLR, which is the German Aerospace Center. O pesquisador alemão Andreas Fix explica que o foco nesta etapa está em 2 gases, o CO2 e o metano. O objetivo é entender quais são os perfis de emissão e entender como cada uma das regiões sobrevoadas contribuem com esses gases de efeito estufa. Cada equipamento a bordo mede um processo, um fenômeno envolvendo esses gases. Por exemplo, onde tiver incêndio, muito comum e de fácil propagação neste período de calor e baixa umidade, é possível calcular o impacto desse tipo de emissão. The goals of our mission here to Brazil is to monitor and measure greenhouse gases, so mainly CO2, methane. Methane is very important. A região do Brasil, ela tem uma cobertura de nuvens muito alta. O satélite tem muita dificuldade em fazer as medições de gases de efeito estufa por conta da nebulosidade. Então, essas aeronaves, elas ajudam nós a entendermos o que está acontecendo abaixo das nuvens, por exemplo. Esses dados, eles são importantes tanto para a validação de satélite, quanto também para nós entendermos o quanto que as áreas alagadas aqui do Brasil, que seria o Pantanal, a Amazônia e, por exemplo, reservatórios de água ao longo de todo o país, se eles estão emitindo ou absorvendo gases de efeito estufa. E também as contribuições antropogênicas, que seriam da atividade humana, como, por exemplo, agropecuária, agricultura e a poluição urbana. Do lado brasileiro, fazem parte da pesquisa instituições como o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e universidades federais. É um projeto muito importante porque ele está reforçando, né, essa conexão, essa colaboração científica entre o governo alemão e o governo brasileiro. E assim, o ganho científico que o Brasil tem com isso é conseguir mapear essas fontes emissoras de gases do efeito estufa em vários biomas do país. E isso nos ajuda a remediar, né, a mitigar as mudanças climáticas e também conhecer o nosso próprio país. Para os alunos da graduação e de mestrado da UFMT, uma oportunidade de ter uma aula com quem entende do assunto. Está sendo uma experiência incrível, né? Ter contato com pesquisadores de fora. Equipamentos que podem ajudar a gente a entender a dinâmica dos gases que estão presentes na nossa atmosfera e que vêm de, por exemplo, queimadas, né? Muito importante para a minha formação como estudante de física, compreender os equipamentos que estão sendo instalados aqui, vislumbrar um pouco das pesquisas que se pode fazer aqui na nossa região, entender que se órgãos internacionais estão tão interessados na nossa região em pesquisar o nosso Pantanal, o nosso Cerrado, a região central do Brasil, também é interessante a gente daqui tomar conta disso e estudar isso. Depois de 5 semanas registrando queda, a cesta básica em Cuiabá voltou a ficar um pouco mais cara. Vamos ao levantamento da FEComércio, trazendo os dados aqui do dia 12 de agosto para a atualização dia 19, de R$ 836 para R$ 847,39, alta de 1,33%. Vamos aos itens que compõem a cesta básica que tiveram alta no valor de uma semana para outra. Olha só quem está aparecendo em primeiro: tomate, quase 14% de aumento no quilo comercializado, afetando também as compras de todo mundo, né? Café com alta de 3,67, a batata 2,9% mais cara e a banana 2,37%. Outros itens registraram queda. Bora conferir se também foram consideráveis como as altas. Feijão, 3,73% de redução, a manteiga ficou 0,26%, mais em conta e o leite 0,04%. E preços estáveis, carne bovina e pão francês. Todos os detalhes a gente acompanha semana após semana e te deixa bem informado. Agora, detalhes do esporte.
Flávio Santos já está aqui para contar tudo para a gente. Bom dia, Flávio, boa quinta. Bom dia, Thiago, para nós. Bom dia, Mato Grosso, boa quinta-feira também para você que sempre está ligado aqui com a gente. Com boa notícia. Com boa notícia, né? O Cuiabá ontem conquistou a sua segunda vitória seguida, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo na Arena Pantanal recebeu o Operário do Paraná. A gente vai ver aí o gol da vitória do Dourado, que foi marcado no segundo tempo. Esse gol saiu, né? Olha que boa jogada aí. E o Wesley Dias, que estreou ontem com vitória, com esse gol da vitória, né? Bom estrear com vitória e com gol, né? O Wesley Dias aí que marcou esse gol 1-0 para o Cuiabá, que subiu na tabela de classificação. A gente vai ver aí no ge.globo/bt que agora o Cuiabá é o 12º colocado, Thiago, com 32 pontos. Está 3 do Sport, que é o time que apareceu aí na tela, que é o time que está no G6 ali, ó, o Sport, que é o 6º colocado, com 35, Cuiabá agora é o 12º com 32, e o G6, eu sempre lembro, os 2 primeiros times sobem direto para a Série A. O 3º, 4º, 5º e o 6º vão para um quadrangular para saírem os outros 2, que também vão subir para a Série A do ano que vem. Deu uma respirada, um fôlego ali, ó, subiu bem, né, e para não ficar perto da zona de rebaixamento, e joga já sábado contra o Goiás, também na Arena Pantanal. É hora de já engatar a terceira vitória seguida, né? Reagiu, agora tem que continuar essa sequência de vitórias. Verdade, né? Tem que embalar. E daí no Globo Esporte a gente vai trazer mais dessa vitória e também Libertadores da América, as classificações do Palmeiras e do Flamengo para as quartas de final da Libertadores, tá bom? E depois do MT1 Globo Esporte. Valeu, um abraço. Valeu, Flávio. Vamos agora para a reta final do Bom Dia Mato Grosso com a sua participação, muita gente. E agora tá o IP que veio de sorriso, né, Lohane? Exatamente. Olha que belíssimo, Thiago, amarelinho. Agora sim a Rose compartilhou com a gente a foto, o vídeo, né, o registro desse IP que fica em frente da casa onde o filho dela mora. Achei linda, acabou de mandar para mim. Obrigada, viu, por compartilhar com a gente, Rose. Tem mais participação chegando com aqui, ó. Tem uma fofura, um filhotinho aparecendo. Charles Brown. Que criatividade, eu adorei. Ele tá super alegre ali, ó. E tem outros também, não tá Thiago. Sozinho. Que legal. É tão todo bom o ter amor do filhotinho em mundo, casa. exatamente para quem cuida dos animais e respeita eles. Olha só. Deixar a nossa vida muito mais feliz. Obrigada pela participação, viu, Mali? Um beijo para você e para todos que nos acompanham de Acorizal. Olha só essas nuvens com as cores do sol, colocando tons dourados, o céu bem azul e essas nuvens granuladas contando história. Que céu perfeito, que olhar bonito, hein, Thiago? Obrigada pelo registro, por compartilhar com a gente também. Tem mais por aqui, a sua participação, que é sempre muito bem-vinda. Obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia. Amanhecer dessa vez de Alta Floresta. O Luiz Gasques, que compartilhou com a gente, o sol predominando lá no horizonte e esse tempo mais aberto. E pra gente tem mais aqui, ó, Raimundo Lino de Rondonópolis, também estava um pouco mais fresco lá. Bora aproveitar essa temperatura um pouco menos quente à tarde. Exatamente, essa é a melhor explicação para essa temperatura que a gente deve ter hoje. Um ótimo dia para você, dá para rever tudo lá no Globoplay, ficar sempre atualizado nas redes sociais da TV Centro-América. Tem o G1 e o portal Primeira Página também. No MT1 tem balcão de empregos nessa quinta, a gente volta a se encontrar amanhã depois do Mais Agro. A partir das 6h30, não vai perder o horário, viu? Tchau, tchau, um ótimo dia para você. Tchau, gente, até amanhã. Bom dia, Mato Grosso. Oferecimento Reforma agora Beira Rio. Tudo para sua obra com o melhor negócio. Descontos para PJ de até 25% e taxa zero. 30 anos Domani Veículos. TV Centro-América. Você sempre à frente. Bom dia, Brasil. Oferecimento Piracanjuba. Tem café com leite e tem café com leite com a linha de leites Piracanjuba.
Olá, bom dia para você. Estão sendo velados agora de manhã os corpos das vítimas do acidente entre uma carreta e um micro-ônibus no interior do Paraná. A polícia apura por que o caminhão invadiu a pista contrária e se houve excesso de velocidade. 23 pessoas morreram na tragédia. A polícia do Rio investiga a morte de um homem espancado em Copacabana. A família denuncia que ele foi confundido com um ladrão. Mais de 100 pessoas morreram no desabamento de uma mina de ouro na África. Pela quarta vez em um ano, o aeroporto de Guarulhos, o maior do Brasil, foi fechado por causa de drones. O Supremo ampliou o alcance da Lei Maria da Penha. A aplicação de medidas protetivas passa a valer também para mulheres agredidas fora do ambiente familiar. Termina hoje o prazo para eleitores pedirem para votar em trânsito ou em sessão adaptada. E pela Libertadores, o Flamengo derrotou o Cruzeiro no Maracanã e avançou para as quartas de final. E o Palmeiras também se classificou com uma vitória fora de casa. Hoje é quinta-feira, 20 de agosto, e o Bom Dia Brasil está começando. Estão sendo veladas, neste momento, vítimas do acidente que deixou 23 mortos no interior do Paraná. A maioria estava no micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Imbituva, a caminho de tratamentos médicos na região metropolitana de Curitiba. A Carla Yaren está no ginásio da cidade, onde acontece um velório coletivo. Ai, Carla, que tragédia, hein? Oi, Elter, um ótimo dia a todos que nos acompanham. Familiares e amigos muito emocionados, claro, nessa despedida às vítimas desse trágico acidente, né? Muita comoção, muita tristeza nesse velório coletivo aqui no centro de Imbituva. Das 23 vítimas, 7 estão sendo veladas nesse ginásio de esportes, nesse velório coletivo. Os primeiros corpos chegaram por volta das 9 horas da noite de ontem e o último corpo chegou hoje, agora há pouco.